Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao 7º dia da nossa novena em honra ao Espírito Santo. Essa novena que está nos preparando para o cerco de Jericó, que iniciaremos na próxima final de semana. E hoje, o dom que nós iremos invocar ao Espírito Santo será o dom de piedade, que é esse dom que nos traz o amor para as coisas de Deus. Esse dom que faz com que desejamos uma ternura diante de Deus, diante daquele Pai que nos ama infinitamente. Essa consciência desse amor, dessa ternura, pelo reconhecimento de um Pai tão misericordioso. Então, neste dia, vamos pedir ao Espírito Santo que nos traga essa consciência de que Deus é um Pai amoroso, de que Deus é um Pai misericordioso, de que Deus nos ama infinitamente. Que o Espírito Santo nos traga essa ternura para podermos ter amor pelas coisas de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do nosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amigos, hoje nós iremos meditar Romanos 8, 15 e 16. Carta aos Romanos 8, os versículos 15 e 16. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, nessa passagem nós vamos ver São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revelando uma realidade cristã, que nós somos filhos de Deus, não somos escravos, porque quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, ele muda o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, nós saímos daquela relação de medo e servidão e nós passamos para uma relação de amor e de confiança filial. Então é o Espírito Santo que traz esse dom, esse mistério da filiação divina. E dessa forma faz que nós venhamos participar da vida trinitária. Então essa filiação, meus amigos, ela é dom, ela é graça e muda radicalmente a relação que nós temos com Deus. Então o Espírito Santo é esse Espírito que se desperta em nós. Abá, Pai, é uma palavra, uma palavra de ternura, é uma palavra de intimidade. Então o cristão, pelo Espírito Santo, ele passa a viver a liberdade dos filhos de Deus e não mais sobre o jugo da lei, mas da graça que vai levando o caminho da santidade. Então a igreja ela vai dizer que essa filiação ela é o fundamento da nossa dignidade e também a nossa missão no mundo. Então o Papa Francisco ele dizia que deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é deixar-se ser filhos de Deus, porque ele vai nos libertar, meus amigos,
da tristeza, dos medos, das angústias, de nós mesmos, na verdade. Então, a gente vai se libertar do espírito do pecado, dessa escravidão, e vamos para a liberdade dessa filiação divina. E nós passemos a viver com a alegria de filhos amados e filhos herdeiros de uma promessa. Então, esse espírito que clama em nós, Abá, ó Pai, ele vai nos chamar para vivermos como irmãos. Porque quem passa a se sentir como filho amado de Deus, passa a ter compaixão pela dor do outro. Então, a filiação divina, ela é inseparável dessa fraternidade, porque ele é o mesmo Espírito que nos move para a comunhão, que nos move para a caridade, e assim nos faz membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Então, o verdadeiro filho amado de Deus, ele vive como um filho e com a responsabilidade de um irmão. Então, quando nós deixamos ser tocados pelo Espírito Santo e nós passamos a ter a consciência de que somos filhos amados de Deus, a nossa vida, meus amigos, ela passa a ter um novo horizonte. A oração, ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser um diálogo amoroso. A obediência a Deus, ela deixa de ser medo e passa a ser uma confiança. E o sofrimento, ele é visto como a união a Cristo na cruz. Então o Espírito Santo, ele nos faz viver não mais como servos, mas como filhos do reino, chamados à liberdade e à santidade. Então viver Romanos 8, 15 e 16, é permitir que o Espírito Santo mude a nossa atitude no cotidiano. Em vez de agirmos com medo, agirmos por amor. Ao invés de reclamar, nós aprendemos a confiar. É quando eu acordar dizer, Senhor, eu coloco em tuas mãos este dia. E aí essa ação vai nos recordar que nós não somos órfãos, nós somos filhos. Então, na família, no trabalho, onde nós estivermos, o Espírito Santo, ele vai nos chamar a vivermos com serenidade, de quem sabe que o Pai cuida de tudo. E aí cada encontro se torna um encontro com Deus, ou seja, cada momento, né, é um encontro com Deus. E aí a vida começa a ser um testemunho de liberdade e a certeza de que somos filhos amados do Pai. Amém, meus irmãos? Agora vamos fazer uma oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, adoro-vos e agradeço a tua presença em minha vida. Iluminai minha mente, fortalecei minha vontade e purificai o meu coração e fazei de mim o instrumento do vosso amor e da vossa paz. Amém. Meus amigos, chegamos ao fim do 7º dia da novena em honra ao Espírito Santo. Lembrando que nós estamos nos preparando para o cerco de Jericó, que iniciará no início dessa semana, onde primeiramente nós nos unirmos ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre e nos ilumine quais são as muralhas que devem cair nesse cerco de Jericó. Então agradeço a todos vocês que estão participando conosco. Peço que quem não compartilhou, compartilhe, curta, assine o canal, para que mais pessoas venham vivenciar esses momentos conosco. Que Deus os abençoe, que a Virgem lhes proteja com seu manto sagrado e lhes dê a graça que você tanto necessita. Amém. Até amanhã.